Boa noite. A França fez explodir há pouco mais de uma hora a primeira bomba nuclear no atol de Mururoa. O primeiro teste foi confirmado pelo Ministério da Defesa francês. A mesma fonte precisou que a potência da explosão não ultrapassou as 20.000 toneladas. O movimento Greenpeace já reagiu, classificando o ensaio como um ultraje obsceno e inaceitável. Já esta tarde, Jacques Chirac mostrava-se intransigente quanto à realização dos testes, mas admitiu reduzir para 6 o número de ensaios, uma cedência que não foi suficiente para calar a contestação internacional. Os estudantes da Coreia do Sul juntaram-se à onda de protestos contra os testes nucleares da França no atol de Mururoa. Em Paris, apesar da contestação internacional, o presidente Jacques Chirac mostrou-se irredutível na sua decisão. Os testes são mesmo necessários. Mon objectif, c'est pas de faire 8 essais. Mon objectif, c'est d'avoir, d'une part, la sûreté, la fiabilité de notre arme de dissuasion, et d'autre part, la capacité de la simulation. Alors, dès que nous les aurons, c'est un maximum de 8 essais, mais dès que nous aurons ces informations, naturellement, nous nous arrêterons. Et en toute hypothèse, nous nous arrêterons bien avant la date que j'ai indiquée, qui était le 31 mai. Inicialmente eram 10 testes, já foram 8 e agora o presidente admite que podem ser 6 e tudo está terminado antes de maio. Cedências que continuam a desiludir o Greenpeace. We are very disappointed, of course, and we are also outraged to the fact that he seems to forget that several dozens of peaceful demonstrators are under arrest in French Polynesia, and that several protest vessels that were performing a peaceful protest are under arrest, and he seems to totally ignore the fate of our people. We are outraged, and we shall pursue the protest because nothing will stop us. O Greenpeace estuda novas operações para demover o presidente francês. A segurança francesa aperta a vigilância. A França não divulga a data do primeiro teste. Assim que os cientistas disserem que está tudo operacional, rebenta a primeira bomba, tal como já aconteceu muitas vezes no passado no atol da Mururoa. E o Greenpeace reconheceu hoje que errou em relação à plataforma Brent Spar da Shell. O movimento ecologista pediu desculpas à companhia por se ter enganado a calcular a quantidade de petróleo existente na estrutura. Em junho passado, o Greenpeace conseguiu convencer a Shell a não afundar a plataforma no Mar do Norte. Os ecologistas calculavam que a estrutura continha mais de 5.000 toneladas de petróleo, mas agora admitiram ter efetuado mal as medições. E embora não se saiba ao certo qual a quantidade de crudo que lá estava, o Greenpeace continua a considerar que fez bem em impedir o afundamento. A plataforma está ancorada na Escandinávia, à espera de ser desmantelada. Forças sérvias bombardearam esta noite a cidade de Sarajevo. É a resposta dos sérvios aos raids da NATO contra as suas posições nos arredores da capital da Bósnia. Os bombardeamentos atingiram principalmente a zona norte da cidade. Até ao momento, confirma-se a morte de uma criança e um número indeterminado de feridos. A Força de Intervenção Rápida das Nações Unidas reagiu contra-atacando posições sérvias em Sarajevo. O bombardeamento ocorreu no fim de um dia marcado pelo recomeço dos raids da NATO, uma ofensiva para obrigar à retirada das armas pesadas e o fim dos ataques a Sarajevo. As Nações Unidas declararam que as operações vão continuar até que o ultimato seja cumprido. Ultimato não cumprido, NATO retoma os bombardeamentos. Ao fim de 4 dias de suspensão, o porta-voz das Nações Unidas, Chris Gunness, declara que os raids da NATO só vão terminar quando os sérvios cumprirem a exigência da ONU, a retirada incondicional das armas pesadas da zona de segurança, um raio de 20 km em redor de Sarajevo. Uma exigência que na prática podia significar o fim do cerco à capital da Bósnia. Os sérvios tentaram ganhar tempo oferecendo um cessar-fogo para mais tarde negociar a retirada militar. Quase no termo do prazo foram detectadas movimentações dos sérvios, talvez para uma possível retirada, mas as Nações Unidas não receberam qualquer confirmação. Fim do prazo e sem comunicado, os aviões da NATO receberam ordem de partida de bases italianas e do porta-aviões norte-americano Roosevelt. O comandante sérvio bósnio Ratko Mladic acusa a NATO de tomar um partido na guerra civil e, como tal, afirma que tem o direito de se defender e ameaça com contra-ataques.
No terreno, a Força de Reação Rápida está operacional para defender os capacetes azuis de qualquer ataque. A EPAL tem um plano para garantir o abastecimento de água à região de Lisboa até ao ano 2020. Para isso, terá de gastar anualmente 9 milhões de contos. O projeto foi hoje apresentado à Ministra do Ambiente. Mais água para a zona de Lisboa e Val do Tejo até ao ano 2020. O plano da EPAL foi hoje apresentado à Ministra do Ambiente. O projeto prevê um investimento anual de 9 milhões de contos para aumentar o sistema de abastecimento de água. Há também que encontrar e desenvolver as alternativas de abastecimento que efetivamente permitam corresponder no futuro, como tem sido possível corresponder no presente, às necessidades em matéria de quantidade, mas também em matéria de qualidade, e essa cada vez mais exigente, e também em matéria de segurança de abastecimento. Se as previsões do estudo se vierem a concretizar, a empresa passa a servir 40% da população portuguesa. Para isso, o plano prevê a instalação de uma conduta de água na futura ponte sobre o Tejo para abastecer os municípios da margem sul. A ideia é que a nova ponte sobre o Tejo tenha a capacidade de receber uma conduta, se for essa a opção a tomar, para abastecer, inclusivamente a título de reforço, que seja, os municípios da margem, alguns municípios da margem sul do Tejo. O PCP não quer ficar de fora dos debates entre Fernando Nogueira e António Guterres. O primeiro está marcado para amanhã. Na RTP, e Carlos Carvalho já escolheu a sua forma de protesto. O líder dos comunistas vai à mesma hora bater à porta dos estúdios do Lumiar. Os comunistas não entram no debate e não se conformam. Depois das queixas escritas de discriminação, Carlos Carvalhas vai até à porta dos estúdios do Lumiar. Que o secretário-geral do PCP, numa última diligência para a anulação da primeira parte deste atentado contra a democraticidade do processo eleitoral, comparecerá amanhã nos estúdios do Lumiar da RTP, com o propósito de participar no primeiro debate entre líderes partidários. Uma estratégia a duas frentes que conta com uma rajada de telefonemas para a RTP. O PCP apela a todos os cidadãos que justamente discordam da composição discriminatória do debate de amanhã para que promovam uma chuva de telefonemas de protesto para a RTP. Prometem pouca confusão, nada de manifestações, um ato de protesto que ainda assim fizeram questão de explicar ao pormenor. A direção de informação da RTP não aceita as críticas do PCP. Já em princípios de maio, a RTP manifestou junto dos líderes dos principais partidos a disponibilidade para debates entre todos. Só a falta de consenso entre os dirigentes partidários inviabilizou esses debates. E está tudo a postos para o primeiro frente a frente de Fernando Nogueira e António Guterres. Os líderes dos dois maiores partidos encontram-se amanhã na RTP para o grande debate da campanha eleitoral. O desafio foi lançado pela RTP, um duelo para o final de século. Após vários encontros com representantes de ambas as partes, tudo ficou definido até ao mais simples pormenor. Para este duelo, a arma escolhida foi a palavra, podendo falar-se de política geral, política social e de economia. Nos estúdios RTP do Lumiar, pela calada da noite, como é das regras dos duelos, Fernando Nogueira e António Guterres vão defrontar-se durante 90 minutos na presença de José Eduardo Muniz e Maria Elisa, duas hábeis e bem experimentadas testemunhas de duelos políticos. Tanto quanto se pode adivinhar, o encontro aprazado para a noite de amanhã é da maior importância para ambas as partes, tal foi o primor com que se empenharam na sua preparação. A contagem decrescente já começou, Fernando Nogueira versus António Guterres. Um duelo para o final de século, amanhã, em direto e ao vivo no Canal 1. Manuel Monteiro insiste que não há diferenças entre Fernando Nogueira e António Guterres e que em matéria económica, tanto PSD como PS escolheram o caminho errado. Em pré-campanha no Distrito de Braga, o líder do PP defendeu que a solução passa por distribuir melhor os subsídios do Estado. Manuel Monteiro descreveu aquele que considera ser o quadro negro da atual situação económica que Portugal atravessa. PS e PSD culpados numa política que passa pela orientação de Bruxelas, com a União Europeia a servir de pano de fundo para um cenário que Manuel Monteiro considera negro. O engenheiro António Guterres e o Dr. Fernando Nogueira propõem-se continuar no caminho errado. Eu proponho uma viragem na política económica. A política económica do PS e do PSD está atada de pés e mãos à moeda única. O resultado não pode ser pior. O desemprego duplicou, a produção está a cair, o rendimento das famílias diminuiu.
Um aviso que o líder do PP faz questão de lançar aos portugueses, PS e PSD, como políticas erradas. O certo seria, diz Manuel Monteiro, tirar subsídios aos ricos para aumentar os dos pobres. Todo cidadão tem hoje subsídio de casamento ou subsídio de abono de família. Nós não concordamos com isso. Temos-lo dito, vamos repeti-lo até à exaustão. Uma pessoa, uma família de um determinado extrato económico ou social não tem necessidade de receber subsídio de casamento. Quando nós distribuirmos o subsídio de casamento, o subsídio da leitação ou o subsídio de abono de família apenas pelas pessoas que necessitam, nós estaremos a ter mais dinheiro para as pessoas que efetivamente são carenciadas. Segundo o CDS-PP, trata-se de uma política de distribuição que iria diminuir os gastos do governo e equilibrar as diferenças sociais. Em Pequim continua a Conferência Mundial sobre a Mulher, um segundo dia hoje marcado por manifestações pró-timorenses de fundamentalistas e de lésbicas. E se na rua o clima foi de agitação, na conferência as intervenções também não lhe ficaram atrás. Hillary Clinton teceu duras críticas ao governo chinês, a quem acusou de discriminar as mulheres. Um discurso de 20 minutos que começou com críticas ao governo de Pequim. Hillary Clinton considerou inaceitável que muitas ativistas de organizações não governamentais tenham sido proibidas pelo governo chinês de participar na Conferência Mundial da Mulher e adiantou que liberdade significa respeito pelos pontos de vista daqueles que podem discordar dos seus governos. A primeira-dama norte-americana fez questão de deixar bem claro que os direitos das mulheres são direitos humanos. Depois, Hillary Clinton não esqueceu um assunto que tem causado alguma controvérsia: o aborto. In no case should abortion be promoted as a method of family planning, and that too should be reaffirmed loudly and clearly. Um discurso que marcou este segundo dia da conferência. Na rua, milhares de mulheres manifestaram-se em defesa de causas diferentes. A China, um país onde a homossexualidade ainda é tabu, assistiu hoje pela primeira vez a uma manifestação de lésbicas. Defenderam a liberdade de cada pessoa escolher a sua sexualidade. Noutro local, outro protesto, desta vez contra a ocupação de Timor-Leste, Tibete e Saara Ocidental. Uma manifestação que juntou várias mulheres timorenses e portuguesas. O Congresso Mundial de Arte Rupestre de 1998 vai realizar-se em Lisboa, na mesma altura da Exposição Universal. Uma novidade anunciada hoje no Congresso deste ano, que amanhã termina em Turim, na Itália. Os trabalhos têm sido de resto dominados pelas gravuras de Foscoa. A Federação Internacional das Organizações de Arte Rupestre aprovou mesmo uma moção dirigida ao governo português, exigindo a imediata suspensão das obras da barragem. Este congresso ficou também marcado pela mudança de opinião de alguns especialistas contratados pela EDP, que tinham datado as gravuras em apenas 2 ou 3 centenas de anos. Agora dizem que é urgente realizar uma mesa redonda em Lisboa com arqueólogos, físicos e geólogos portugueses e recomendam estudos exaustivos no Vale do Coa ao longo dos próximos 10 anos. 75 milhões de contos foram já gastos na Expo 98. Ao todo estão convidados 160 países para participar e 32 confirmaram já a sua presença. Cardoso e Cunha prometeu hoje que tudo estará pronto a tempo e horas. 32 países já confirmaram a participação na Expo 98. Cardoso e Cunha enviou o convite a 160. As presenças devem ser garantidas até outubro deste ano, mas a Expo aceita retardatários até 22 de maio de 1997. Esta tarde, 17 países decididos a estar presentes tomaram posse oficialmente com um hastear de bandeiras. Faltaram os hinos, ainda assim, há promessas de cá gastar muito para depois muito ganhar. Nós queremos também versar sobre o turismo, sobretudo, é essa a nossa aposta, mas também sobre o artesanato e sobretudo, a venda de casas no Senegal, propriamente para o turismo. Há representações de todos os cantos do mundo, com destaque para os PALOP. A Expo 98 é um gigantesco complexo que vai sendo preparado e que vai custar milhões. Eu presumo que vamos já nos 75 milhões de contos. Em 98 vai estar tudo pronto. O trancão vai estar limpo, vai estar tudo pronto. Que remédios, trabalharemos dia e noite, uma exposição não permite flutuações, tudo ficará com certeza em condições de recebermos dignamente todos estes países. A prova dos 9 vai ser tirada dia 22 de maio de 1998.
Morreu o ator brasileiro Paulo Gracindo. Em Portugal ficou conhecido pelos seus desempenhos em telenovelas como Gabriela e O Bem Amado. Vítima de doença prolongada, Paulo Gracindo faleceu ontem, aos 84 anos. Pelópidas Guimarães Gracindo nasceu em 1911 no Rio de Janeiro e licenciou-se em Direito por imposição de seu pai. Mas das letras, o que Gracindo amava era o teatro e assim ficará conhecido para sempre. Sem dúvida alguma foi um ator que vai ser sempre um exemplo para todos os atores nossos. Há que se buscar palavras para definir essa figura fantástica que era Paulo, essa pessoa carismática, um grande companheiro. Muitas saudades por ele, muita. O bem-amado Paulo Gracindo iniciou-se cedo na arte de Talma e na década de 40 já era figura destacada no meio artístico brasileiro. Dos palcos aos programas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi um passo. E aí popularizou-se com um dos mais duradouros programas de sempre. Banido da rádio por causa das suas convicções políticas, mais tarde Paulo Gracindo ingressou na televisão. Coronel Ramiro Bastos ou Odorico de Paraguaçu são personagens que calaram fundo no coração dos brasileiros e dos portugueses. Paulo Gracindo mostrou o seu infinito talento em telenovelas como Gabriela, Roque Santeiro e Rainha da Sucata, entre outras. Aos 84 anos, Gracindo faltou à chamada do contra-regra da vida, mas não morreu. Como disse o próprio Guimarães Rosa, um homem de verdade não morre, fica encantado. Ele encantou-se hoje de madrugada. Paulo Gracindo morreu esta noite e partiu para o Olimpo dos deuses do teatro. Este foi o 24 Horas. Continuo com o Canal 1. Amanhã conto consigo. Tenha uma boa noite.